Esse papel da ecologia, porque a gente pensa muitas vezes que nós não fazemos parte desse ambiente, né? Na realidade, nós estamos integrados nesse ambiente, somos a espécie e, vamos dizer assim, mais ajuda a transformá-lo, né? Embora muitas transformações ambientais que ocorram, até mesmo poluições, não são de, vamos dizer assim, responsabilidade de nós seres humanos, não é uma responsabilidade antrópica, né, como a gente chama. Uma erupção vulcânica, ela causa poluição, porém a gente não pode atribuir isso à espécie humana, né? A ecologia, a gente costuma dizer que é uma ciência multidisciplinar. Então, estudar ecologia é estudar economia, né? É estudar biologia, química, engenharia. É impossível a gente falar de uma ecologia como algo, vamos dizer assim, isolado, né? Vamos lá, amigos Hélio. E aí eu coloquei aqui uma informação importante, que nas últimas décadas a sociedade finalmente despertou interesse para os problemas ambientais. Passando aí. A primeira atitude para proteger o ambiente é compreender como ele funciona. Isso muitas vezes, minha gente, não está na ordem do dia, na cabeça das pessoas. Muita gente se coloca como ambientalista, como ecologista, e pouca gente se propõe a estudar realmente o meio ambiente. Eu acredito que o papel do ambientalista, do ecologista, aquele que defende, até que milita mesmo na questão ambiental, ele é muito importante. Agora, é complicado muitas vezes a gente não entender o funcionamento do ambiente e partir com algumas informações erradas, que acabam até prejudicando, vamos dizer assim, a nossa compreensão. Só para dar um exemplo, durante muito tempo você falou que a Amazônia era o pulmão do mundo, e a gente ouviu isso, e obviamente isso não foi coisa de ecólogo, porque ecólogo é o cara que estuda a ecologia, né? Aquele cientista da ecologia. E o ecologista, que é o ambientalista, é aquele que defende a causa ecológica. Eu acredito que tem que haver as duas coisas. Temos que ter ecologistas, ambientalistas, que defendam a causa ecológica, mas que entendam o que está falando. Assim como a gente vê muitos ecólogos, aquele camarada que estuda realmente a ecologia, vai a fundo nos conceitos, e que muitas vezes não milita na causa ambiental. Eu acredito que a gente precisa dos dois, daquele que entende tecnicamente o funcionamento do ambiente e aquele que milita na causa da sua defesa. Porque não dá, esse tipo de informação de Amazônia, o pulmão do mundo, isso não é coisa de ecólogo, do cara que estuda ecologia. Como também eu sei que muitas vezes o próprio ecólogo não vai em campo militar e defender a causa ambiental. E aí a ecologia foi banalizada pela mídia. Parece que é bonito, parece que é fashion, né? Parece que é top falar de ecologia, falar do meio ambiente. Isso traz um apelo, não só, vamos dizer assim, emocional, mas um apelo midiático mesmo, né? Você tem uma empresa que é sócio, ecolo, ambiental, não sei o que dizer, você atribui, vamos dizer assim, acrescenta a missão de uma empresa, essa ideia de responsabilidade ecológica, isso de certa forma atrai, né, vamos dizer assim, a atenção e, por que não, dinheiro, né, para muitos de seus projetos. Foi reduzida a ideia de amor aos animais. Então, eu sou o cara que defende o meio ambiente, então eu defendo, eu participei, né, um aluno até escreveu para mim, disse assim: professor, eu participei de um abaixo-assinado na internet em defesa do urso panda. Ah, professor, eu sou louco por urso panda. Minha filha, Ana Beatriz, que me perdoe, ela é louca por urso panda. Nada contra o urso panda, eu acho ele um animalzinho muito bonitinho. Mas ele não está nem aí, como diz o professor Oliveira, bolhufas para o tatu-peba, né, a onça pintada, o preá, né, uma ararinha azul, porque é mais bonito, né, você dizer que assinou uma petição na internet em defesa do urso panda lá na China. Continuem assinando, continuem, né, incentivando a preservação, mas por que não o ambiente que está ao nosso redor? Quer dizer, esse amor aos animais, isso é só isso seria a defesa do meio ambiente? E aí, alguns conselhos, né, que até o próprio professor Oliveira parece que andou lendo minha apresentação, foi coisa feia, rapaz. Esses conselhos, né, de dizer assim:
não jogue papel no chão. Ou então apague as luzes ao sair de casa. Não, eu estou defendendo o meio ambiente, não vou jogar esse papelzinho aqui no chão, né? Mas eu vou jogar onde? Né? Muitas vezes a gente não tem numa cidade uma estrutura de vamos dizer assim, lixeiros para isso. Ou quando temos, infelizmente, não temos educação para manter aquele lixeiro ali, né? E aí com vandalismo se quebra. Numa semana se instala, na mesma semana se quebra todos e aí? Onde jogar esse papel, né? Mas será que é somente isso? Não jogar o papel no chão, eu estou contribuindo para o meio ambiente, né? Passando aí, é como eu coloquei, essas sugestões são boas, e aí Zélio, o problema é tratar o movimento ecológico de forma caricatural e ingênua. Isso é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, né? Quer dizer, o cara que defende a preservação do meio ambiente, ele é visto muitas vezes como aquele cara, né, um exótico, maluco, tal, né? Até alguns comerciais de televisão, até um que ficou bem consagrado, que era do Globo Ciência, um camarada com um capuz, com uma bengala na praça, gritando que era o fim do mundo, tal. Aquilo era a imagem que a gente tinha, né, dos que defendiam, né, o movimento ecológico. E aí despreza toda a história de luta do movimento ecológico, transformar a tecnologia das fábricas, substituir combustíveis poluentes, garantir a sobrevivência de povos indígenas. Isso sim, a gente tem que lutar para preservar, para defender. Eu acho que a defesa do movimento ecológico ela passa por aí, né? E não simplesmente, como diz, né, não jogar papel no chão, né, desligar as luzes, ir de bicicleta para o trabalho, porque aí eu não vou estar poluindo o meio ambiente, né? Muitas vezes a gente acha que a questão do meio ambiente ela resume só a atitudes individuais. Eu estou fazendo a minha parte, né? E até que ponto eu fazendo a minha parte, não militando, não falando, não educando, não mostrando isso aos meus filhos, aos meus alunos, aos meus colegas de trabalho, eu também não estou desprezando o movimento ecológico. Porque na realidade é fácil dizer assim, não, eu não jogo papel no chão, então eu estou contribuindo, estou fazendo a minha parte. E por que não reproduzir esse discurso, né? E por que não educar, por que não mostrar às pessoas ao seu redor, né, que essa prática é uma prática que deve ser feita? Então, militar no movimento ecológico, gente, não é somente assumir posturas individuais, né? Essas posturas individuais, elas têm que ter uma reverberação, ela tem que sair, ela tem que, de certa forma, eu vou usar uma expressão aqui, contaminar a mente das pessoas, né? E isso seja algo que contamine realmente. Olha, essa é uma prática diária. Não, eu não vou para o trabalho de carro, vou de bicicleta, então eu estou fazendo a minha parte. Mas em que momento eu estou educando, mostrando aquilo ali para os outros que estão ao meu redor? Desde que eu saí de casa, eu vou trabalhar de bicicleta para não poluir o ambiente com o meu automóvel, mas ao mesmo tempo eu, de certa forma, eu não respeito uma vaga de deficiente, né? Eu, de certa forma, estaciono em fila dupla. Aí alguém vai dizer, mas isso causa problema ambiental? Causa sim. É poluição sonora, gente que buzina, gente que grita, gente que se irrita, né? Isso sim também faz parte do movimento ecológico. Você já imaginou você estar na frente de uma escola ao meio-dia e meia, quando ela larga e você começa a estacionar o carro em fila dupla? É buzina, é gritaria, para o trânsito. O carro em marcha lenta elimina muito mais monóxido de carbono, gás carbônico, muito mais poluentes, né? Então, assim, é preciso que a gente entenda que algumas de nossas práticas, elas têm que contaminar as pessoas que estão ao redor. E é disso que fala o movimento ecológico, né? Então, não é preciso apenas defender o meio ambiente, é preciso saber quais as alternativas para a sua exploração racional. A gente não quer aqui pregar, vamos dizer assim, a intocabilidade da natureza. A natureza está ali para ficar bonita, para a gente tirar foto, fazer selfie no Facebook, né? Todo mundo lá fazendo selfie, mostrando que está em tal local. Então a natureza não serve só para isso, né? A grande cartada do movimento ecológico, eu queria passar aqui para vocês. Enquanto o movimento ecológico estava representado apenas por um grupo de ambientalistas exóticos, ele não era levado a sério. Eu joguei essa informação aqui, parece que talvez para provocar, né? Porque muitas vezes a gente via, principalmente ali no movimento hippie, nos anos 60, 70, no movimento ecológico, né? Vamos dizer assim, que teve maior,
vamos dizer assim, maior expressão no nível mundial, a gente muitas vezes atribuía a defesa do movimento ecológico a lunáticos, a pessoas exóticas, as pessoas que não deveriam ser levadas a sério. Infelizmente, né, essa foi a ideia que, quando o movimento ecológico surgiu, de certa forma, no nível mundial, isso com a ajuda, vamos dizer assim, muito forte do movimento hippie, nos anos 60 e 70, eram tidos como doidos, lunáticos, né? E muitas coisas que se preconizavam na época, que se colocavam na época, que iriam acontecer, estão acontecendo hoje, né? O movimento ecológico se une aos cientistas, trabalhadores e aos estudantes, e a partir daí a gente começa a aprovar leis e percebemos vitórias na justiça contra empresas poluidoras. Então ficar apenas, como eu disse a vocês, pregando a defesa da natureza, o cuidado com os animais, a não poluição, e não militar, não fazer isso como prática cotidiana, não provocar, também não pense que o seu papel já foi cumprido, não, né? Daí em diante o movimento ecológico passou a ser ouvido e respeitado. Quer dizer, no momento em que a gente sai daquela condição de simples admiradores, apreciadores da natureza, é bonito ir para uma praia deserta e ficar contemplando a natureza. Mas o que estamos fazendo na nossa prática diária para preservar aquilo ali? Qual é vamos dizer assim, a situação social dos que vivem ali, dos pescadores, das pessoas que vivem ali? O que fazer para que eles preservem aquele ambiente? Será que eles estão em condições socioeconômicas, políticas, para entender o que é preservar o ambiente, né? E não simplesmente estar tirando foto e dizer, estou aqui na natureza, respirando ar puro, e o resto que se dane, né? O que importa é minha satisfação pessoal. Eu quero aquela praia deserta linda, porque ela é linda e ela é boa para mim. E eu quero um dia que meu filho vá lá, meu neto vá lá, mas sem nenhum compromisso social, ecológico e militar realmente no movimento ecológico, né? E aí, Zé, não sei se dá para rolar. É uma música de Lenine que eu queria passar aqui para vocês. Acho que alguns de vocês devem conhecer. Não sei se dá para rolar essa música, mas eu queria colocá-la porque essa música ela traz uma provocação sobre a questão do meio ambiente e o nosso papel, não só de denunciar, porque vive um denuncismo muito grande. A empresa tal poluiu, Samarco tal poluiu, acabou a barragem lá da mineradora, poluiu, certo? E o que nós estamos fazendo, né? Já caiu no esquecimento? O que isso realmente traz de importância? Então, não só a questão do denuncismo por si só, de denunciar os fatos que estão acontecendo, mas o que nós, enquanto sociedade civil organizada, estamos fazendo para mudar essa ideia, né? E aí eu queria ver, meu amigo Zé, tá travando, mas se você passa aí, à medida que você for rolando, Zé, você vai clicando aí, que eu coloquei a letra, eu joguei a letra ali para a gente ir acompanhando, talvez quem não conheça poder entender o que diz a letra, ok, meu irmão? Eu não combinei com um DJ aí, não sei se é porque eu estou pagando um pouco a ele deve estar aí má vontade, né? Pode passar aí o slide, com o título da música, e depois vai aparecer aí com a letra. Não está aceitando as duas coisas? Então, se você quiser, a gente pode rolar a letra, depois a gente rola a música, que eu queria fazer uma discussão sobre ela. Beleza? A música, o título dela é Fogo. E aí eu achei interessante essa música. Eu costumo sempre trabalhar com os meus alunos. Bom, vamos rolar a música aí com letra. Depois eu gostaria de entrar. Uma pausa assim aí. Dá para dar uma pausa? Pronto, eu queria que você desse uma pausa pra gente. Isso não faz parte, né? Então, gente,
Ela começa a música, Lenine, quem puder depois procurar essa letra, talvez alguns que vocês conheçam, ele fala exatamente isso, né? Que éramos uma pá de apocalípticos, né? Já a segunda parte da música. Volte um slide aí. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma discussão sobre a letra, só fazer uma discussão sobre ela, depois a gente pode rolar aí para o pessoal ouvir. Pronto. Aí a letra ela começa falando que éramos uma pá de apocalípticos, né? Um monte de pessoas que pregavam a ideia do apocalipse, né? No final dos tempos. Meros hippies com um falso alarme. Economistas, médicos, políticos apenas nos tratavam com escárnio, né? Levavam na brincadeira, como a gente diz aí, na gozação, né? O movimento hippie lá, falando sobre a ideia da poluição, do final dos tempos, né? Nossas visões se revelaram válidas e eles se calaram, mas é tarde. As noites estão ficando meio cálidas, meio quentes, né? E um Mato Grosso em chamas longe arde. O verde em cinzas se converte logo logo. É fogo, é fogo, é fogo. E essa ideia de é fogo, ele está relacionando a ideia da temperatura, do aquecimento global, né? Próximo slide aí, mais um aí. Éramos uns poetas loucos, místicos, éramos tudo que não era ação. Agora são, com dados estatísticos, os cientistas que nos dão razão. De que valeu, em suma, a suma lógica do máximo consumo de hoje em dia? Então, uma crítica à questão do consumismo, né? A gente deve consumir para quê? O que é que eu estou precisando? Eu estou precisando trocar o meu carro novo por um novo carro novo, como diz Zé Cabaleiro na música dele, né? Será que eu preciso desse consumo, né? De uma bárbara marcha tecnológica? Eu tenho que trocar esse meu celular, que tem uma câmera de 5 megapixels, por uma de 5.1. Porque a 5.1 é melhor do que a 5. Ah, 5. Não, mas vai sair a 5.2. Espera mais um pouquinho, daqui a um mês. Aí eu tenho que estar naquele consumo louco, né? E da fé cega na tecnologia, há só um sentimento que é de dó e de mau logro, né? De mau êxito, né? Éramos poetas loucos. Vamos ver agora. Beleza, olha aí. Esse trecho da música, na minha opinião, é o trecho mais belo da canção, porque mistura aí a genialidade de um compositor como Lenine, que eu simplesmente adoro, sou fãzão aí do cara, com o jogo de palavras que ele faz aí, é fantástico, né? E fora a questão da preocupação com a questão ambiental, né? Então, quando ele diz doce morada, bela, rica e única, dilapidada só como se fosseis, a mina da fortuna econômica, a fonte eterna de energias fósseis. Será que nós somos realmente essa mina da fortuna econômica, a fonte eterna de energias fósseis? A gente sabe que não, né? A energia fóssil, a energia do petróleo, é uma energia não renovável. O que será, com mais alguns graus Celsius, de um rio, uma baía ou um Recife? E aí onde está a genialidade do camarada, né? De mais alguns graus Celsius, se a temperatura do nosso planeta aumentar em mais alguns graus Celsius, o que vai acontecer com um rio, com uma baía ou um Recife? Do ponto de vista de ambientes, mas a gente pode jogar isso também para uma outra ideia. Bahia, o estado da Bahia, Rio de Janeiro e a cidade de Recife. O que é em comum entre essas três localidades? Bahia, Rio e Recife. São estados, cidades litorâneas, né? O que vai acontecer? Ou o ilhéu ao léu clamando aos céus, se os mares subirem muito em Tenerife.
E dos sem água, o que será de cada súplica, de cada roubo? Quer dizer, o que vai acontecer com essas cidades litorâneas, né? Essas localidades litorâneas, né? Como o estado da Bahia, né? Você tem aí a cidade de Recife, o estado e a própria cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é um jogo de palavras que eu acho fantástico. Os mares subirem muito, né? Então, que preocupação a gente teria com isso aí, né? E dos sem água? A gente está falando de água invadindo, né? A gente está falando da água invadindo as cidades litorâneas. E aqui no nosso sertão, nas cidades que estão tendo calamidade? E dos sem água? A gente muitas vezes se preocupa com a questão do aquecimento global, que a água vai inundar as cidades litorâneas. E naquelas cidades onde a água não chega, né? Para as mínimas condições. Olha aí. Passa aí. Eu queria, Zélio, eu acho que vai passar uma parte da música, só para a gente fechar aqui, e aí você pode fechar toda a apresentação, não precisa rolar mais não, até para a gente não perder muito tempo aqui, não tomar o tempo dos outros colegas. Em tanta parte, do Ártico à Antártida, deixamos nossa marca no planeta. Aliviemos já a pior parte da tragédia anunciada com trombeta. O estrago vai ser pago pela gente toda. E aí ele diz aí um palavrão, é foda, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é a vida em jogo. E aí, pode fechar aí essa parte da música e pode continuar aí a apresentação? Pode soltar para não, pode só a apresentação mesmo. Pode ir rolando aí a apresentação mesmo, já estou no final. Faltam só mais 35 slides, né, e a gente finaliza aqui. Brincadeira, passando mais aí. E aí, algumas empresas passaram a promover o que a gente chama de maquiagem verde. Empresas e governos, a princípio, se limitaram a mudar seus discursos. Pode passar aí? Incorporaram alguns conceitos ambientais aos seus produtos e discursos. É o que se chama de maquiagem verde, para dar uma, vamos dizer assim, passar uma imagem de que aqueles seus produtos têm uma certa responsabilidade ambiental, né? Mas aí mostrava em comerciais televisivos lindas imagens de animais e de florestas. Pode passar? E aí tem essa imagem que foi de uma capa da editora Abril, né? Mostrando aí a preocupação com o planeta. Pode clicar. Ali está o site onde foi tirada essa imagem, né? E aí a gente fica perguntando, preocupação da empresa Abril, né? Com a questão ambiental, o papel que ela usa nas suas publicações, nas suas revistas. Eles procuram saber a origem desse papel, se é de material reciclado, se é de reflorestamento, né? E aí é bonito você colocar numa capa a preocupação socioambiental, mas na produção dos exemplares que são vendidos aí, há essa preocupação realmente, né? Outra imagem bem interessante, né? E aí quem puder procurar essa imagem na internet, um comercial que foi da Bombril, deixa eu ver se a gente rola aí a imagem, e aí saiu esse produto aí, Bombril, aí Eco, né? Era uma esponja de aço com 1001 utilidades, aí colocava lá, aqui ao lado, né? Produto 100% ecológico, né? Não acumula bactérias. Acho interessante, um produto 100% ecológico, que no seu material tem um produto que não deixa a bactéria se acumular nele. Ou seja, dane-se as bactérias, né? Não é? Porque se eu for fazer um produto 100% ecológico, que vai impedir que bactéria se acumule, quer dizer, nem bactéria está conseguindo se acumular, olha que bactéria é bicho danado, né? Quer dizer, um produto ecológico. Aí vende porque a ideia, né, de que é um produto. Por que é um produto 100% ecológico? O Bombril, porque após o uso dele, se desmancha, fica só uma poeira de Bombril. Então, segundo ele, não deixa resíduo no ambiente.
mas é um produto que não deixa acumular bactéria, ele é 100% ecológico, certo? Então o produto ele é 100% ecológico. Passando aqui, e aí desmascarando a maquiagem verde, para a gente finalizar. Essa forma de ludibriar a sociedade foi desmascarada, né? A sociedade passou a fiscalizar e a exigir mais, isso é importante. Governos e empresários passaram a mudar gradativamente a postura, porque percebeu que alguns setores começam a perceber aquela onda lá do Bombril ser 100% ecológico, um produto que não agride a natureza, mas que não deixa a bactéria se acumular nele, né? E a gente sabe que bactérias são os principais organismos que biodegradam, que degradam a matéria orgânica, né? Começaram a perceber que há empresas de mídias, né, que produzem material impresso, não se preocupam nem um pouco com a origem do papel, da tinta, da agressão daquele com o ambiente, né? Pode passar. Passaram a cumprir alguns aspectos da legislação ambiental, adotando tecnologias menos agressivas ao ambiente. Passando aí. E aí, gente, só para provocar um pouco aqui, a poluição não é democrática. Pode passar. Ela pode afetar a todos. Uma ameaça nuclear, obviamente, um aquecimento global, um buraco na camada de ozônio. Isso aí, obviamente, atinge todos, né? Obviamente. Mas, no entanto, a poluição, ela se concentra mais onde? Onde é que a gente encontra a maior concentração de poluição? E aí, gente, eu coloquei aqui uma pequena amostra de onde ela vai se concentrar. Passando aí. Dentro das fábricas. E aí a gente diz não só o que a fábrica polui para o ambiente externo, mas as próprias condições dos seus trabalhadores. Protetores auriculares, protetores, né, equipamentos de proteção individual, como a gente chama os EPIs, né? Quer dizer, isso afeta a saúde do trabalhador, isso afeta toda a relação com o meio ambiente, né? Nas favelas, onde a gente não tem saneamento básico, onde a gente não tem condições mínimas de vamos dizer assim, sobrevivência de uma população. E nas cidades operárias, como Cubatão, né? Eu coloquei um dado aqui interessante: 12 crianças nasceram com anencefalia por causa de gases tóxicos, crianças que nascem com 10 anos a menos de expectativa de vida, né? E colocando aqui para vocês uma citação de Francis Bacon, que diz que não se pode dominar a natureza senão quando se lhe obedece. Encerrando aí, queria aí agradecer a vocês, eu deixar aqui esse e-mail de contato para, se por acaso alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida. Gostaria de agradecer a atenção que foi me dispensada aí, né, atentamente, e como o professor Oliveira colocou, são provocações para que a gente possa mudar um pouco essa cultura. Você quer dar uma palavrinha, meu amigo? Diga aí. Uma coisa que ele não falou, mas que eu trabalho na área agrária, vejo, hoje os prefeitos safados estão fazendo o seguinte: ele chega numa propriedade, diz para o dono da propriedade, tipo o seguinte: eu te dou 5 mil reais para eu colocar o lixo da cidade aí. Isso é uma prática comum, gente. Pegando a deixa aqui do professor, isso é uma prática comum. Hoje, terras boas estão entupidas de lixo por causa de uma política safada. Desculpa aí o palavreado. Quando vou em zona rural, quando vou trabalhar, eu vejo riachos de chorumes. Por quê? Porque o prefeito chega, junto com a sua cúpula, chega para uma pessoa lá, um produtor, que devido à escassez de água, naquele momento, não está produzindo, chega para ele e diz o seguinte: olha, tu não está produzindo nada, deixa eu colocar o lixo aqui que eu te dou X. E o produtor, precisando se alimentar, não faz isso por maldade, precisando se alimentar, deixa. Então, professor Adaildo, para complementar que realmente a poluição ela não é democrática, não. Concordo com o senhor em número, gênero e grau. A poluição ela vai para o setor mais baixo, mais pobre. E pessoas de má índole usam o nosso povo para colocar o lixo. Gente, obrigado aí. Desculpa aí, professor.